Saudações, seja bem-vindo! No presente vídeo vamos dar sequência às nossas aulas sobre direito comercial e sendo certo que nos últimos tempos temos estado aqui a abordar sobre algumas temáticas ligadas ao ato de comércio, hoje não fugiremos a essa regra e, no entanto, abordaremos sobre a validade e a invalidade dos atos de comércio. Por isso, convido-lhe a assistir o vídeo até o fim para que possa efetivamente aprimorar as suas técnicas jurídicas em torno desta temática. E se for novo no canal, convido-lhe já a inscrever-se, a deixar o seu gosto, comentário, sugestão ou crítica, ativar o sino para que possa ser notificado sempre que nós subimos vídeos novos e, caso queira, compartilhe o máximo que puder para que mais pessoas possam ter acesso aos nossos conteúdos e desta maneira também possamos contribuir para a sua cultura jurídica. E se ainda não sabe, eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbie. Bem, quando falamos efetivamente sobre validade e invalidade, se nós discorremos o nosso código comercial, não encontraremos ali praticamente nada relacionado a isso. E por conseguinte, já sabemos nós que quando o nosso código comercial não prevê alguma matéria concreta, sendo efetivamente o direito comercial um ramo de direito privado especial, bebe daquilo que é o direito privado comum, ou seja, o direito civil e consequentemente o código civil. Assim sendo, naquilo que é a conjugação entre o artigo 3º do Código Comercial, não é, com os artigos inerentes à validade e invalidade do negócio jurídico, concomitantemente os artigos 286 e seguintes, 285 e seguintes do nosso Código Civil, aí encontraremos efetivamente o regime jurídico da validade e invalidade. O que é que isso quer dizer? Significa que, para nós podermos abordar sobre o tema da validade e invalidade do ato de comércio, deveremos consequentemente nos ater àquilo que o Código Civil estabelece. E logo, a nossa aula de hoje, para além daquilo que é a regulação do próprio direito comercial, também teremos efetivamente de olhar para o Código Civil, porque é ali onde nós vamos encontrar as linhas mestras relativas à validade e à invalidade do ato de comércio e, na verdade, dos próprios negócios jurídicos como um todo. Sabemos nós que o ato de comércio efetivamente consubstancia-se também no negócio jurídico. Nesse contexto, o que é que seria válido no âmbito do ato de comércio? Ou seja, quando é que devemos efetivamente considerar o ato de comércio válido? Se conseguirem perceber aqui, temos já uma definiçãozinha, não é, que estabelece aqui que, na verdade, estaríamos perante o ato de comércio válido quando ele reunir todos os elementos gerais que o compõem. Meus caros, nós já temos uma aula aqui no canal onde falamos sobre os elementos do ato de comércio. Vimos quer os elementos específicos, quer os elementos gerais. Logo, quais são os elementos gerais que compõem o ato de comércio? São as partes, é o objeto, é o conteúdo, também são os elementos psicológicos, normalmente o fim e a motivação do ato de comércio. Assim sendo, sempre que no ato de comércio todos esses elementos gerais estiverem compostos, atenção, não vamos olhar aqui para os elementos específicos, sempre que nós olhamos para os elementos gerais compostos, automaticamente o negócio jurídico seria válido. Perfeito, aqui não há efetivamente nenhuma dúvida. Porém, a invalidade, o que é que seria? A invalidade vai existir quando faltar algum dos elementos gerais, ou na verdade esses elementos estejam, porém com alguns vícios. Vamos lá imaginar. Já vimos que para os negócios jurídicos ou para o ato de comércio ser considerado válido, será necessário que tenham efetivamente partes, que o objeto esteja, que tenha um conteúdo e a forma seja legal, não é? E por outro lado, a motivação e o fim também sejam efetivamente não suscetíveis de vício. Logo, se faltar um desses elementos, se faltar parte, se faltar objeto, se faltar conteúdo ou a forma não for estabelecida por lei, automaticamente o negócio jurídico seria inválido. Porém, existirão situações em que esses elementos gerais estarão ali efetivamente compostos, porém haveria aqui um vício. Imaginemos que existe um vício na motivação.
O indivíduo efetivamente praticou o ato de comércio concreto, imaginemos que seja a compra e venda, porém sobre erro. Aqui efetivamente há um erro, e havendo erro, a motivação não é que ele pretendia. Logo, esse negócio jurídico também poderá ser invalidado. É importante que consigam perceber isso, e nós também já temos aqui no canal, estamos a falar nesse momento no que diz respeito à teoria geral do direito civil sobre a falta e os vícios de vontade. Portanto, eu convido-lhe a já a ver este vídeo, ainda não falamos sobre o erro, e lá efetivamente abordaremos com o maior fulgor sobre aquilo que é o erro, e no entanto, se quiseres também podes adiantar, já ler essa matéria inerente ao erro, de modo a que possa estar melhor abalizado sobre este assunto. Bem, no caso, havendo invalidade de negócio jurídico, consequentemente, poderíamos dar lugar aqui a duas figuras. Quais são essas figuras? A nulidade por um lado e por outro lado a anulabilidade. Meus caros, eu como sempre gosto efetivamente de depois olharmos para aquilo que é a consagração legal, porque o nosso Código Civil nos estabelece muito bem aquilo que são os elementos ligados a invalidades de negócios jurídicos, né? E deixa-me cá ir até aos artigos 285 e seguintes, né? Temos logo aqui a partida, artigo 285, nulidade e anulabilidade do negócio jurídico. É isso que eu lhes disse, meus caros. Nós aqui no Código Civil falamos sobre negócios jurídicos, mas devemos aqui fazer uma interpretação dentro daquilo que é o ato de comércio. Assim sendo, o artigo 285 estabelece a disposição geral. Na falta de regime especial, são aplicáveis nulidades e anulabilidade de negócio jurídico às disposições dos artigos subsequentes. E quais são essas nulidades? Temos o artigo 286 e temos o artigo 287, tal como eu já coloquei lá no nosso esquema, porque quando falamos de nulidade, devemos efetivamente olhar para o artigo 286, e quando falamos de anulabilidade, falamos do artigo 287. O que isso significa? Significa que o ato é nulo ou o ato pode ser anulado. Sempre que falamos de anulação, estamos a falar de anulabilidade, porque o ato até pode produzir os seus efeitos até as partes legítimas poderem efetivamente arguir a anulabilidade daquele negócio jurídico ou daquele ato de comércio concreto. Perfeito. Dando seguimento àquilo que é a nossa aula, voltamos aqui claramente ao nosso tema, não é? E abordaremos agora relativamente às fontes das nulidades. Bem, as fontes das nulidades, ou seja, fontes, mais uma vez, isso desencadeia aqui muitas vezes, já falamos sobre fontes, na verdade é o surgimento. Como é que poderemos dar surgimento à nulidade? Como é que a nulidade surge? Como é que a anulabilidade surge? Na verdade, essas fontes da anulabilidade e da nulidade encontram-se dispersas em várias normas, né? Quer no próprio Código Civil, quer no nosso Código ou na Lei das Sociedades Comerciais. No Código Civil, destacamos aqui o artigo 125, o artigo 125, o artigo 220, o artigo 240, o artigo 247. E falei do artigo 240, de certeza que você já sabe que o artigo 240 fala sobre a simulação, e quando o negócio jurídico ou um ato de comércio for simulado, consequentemente dá aso aqui à anulabilidade, o negócio jurídico é anulável. O artigo 125, por exemplo, fala sobre a questão da menoridade. Menoridade é uma incapacidade de exercício. Logo, quando o indivíduo exerce ou pratica um ato estando sobre a incapacidade da minoridade, o negócio jurídico também é anulável. Portanto, são questões que efetivamente nós vamos encontrar ali dispersos no nosso Código Civil. Temos ainda o artigo 254, temos o artigo 256, temos o 892 e temos o artigo 1416, todos esses do Código Civil. Para além desses artigos, encontramos ainda o 44 e o 55, ambos da Lei das Sociedades Comerciais. Felizmente, eu tenho aqui a nossa Lei das Sociedades Comerciais já aberta, não é? Olharemos efetivamente para os artigos que eu fiz menção, maiormente o artigo 44, perdão, fala aqui em nulidade do contrato de sociedade por quotas anônimas ou em comandita por ações.
Número 1. Depois de efetuado o registro definitivo do contrato de sociedade por quotas anônimas ou em comandita por ações, esse contrato só pode ser declarado nulo com base em alguns dos seguintes vícios. Perfeito. Quais são os vícios que acarretarão aqui a nulidade do contrato de sociedade? Meu caro, o que é o contrato de sociedade? É um contrato pelo qual duas ou mais pessoas, ou até mesmo uma pessoa, porque já existem sociedades unipessoais, vai efetivamente manifestar vontades de modos a que possa efetivamente unir-se com outros e juntos explorarem uma certa atividade comercial no intuito de conseguirem adquirir aqui dividendos. Portanto, o negócio ou o contrato de sociedade efetivamente é esse e logo poderá ser nulo. Quando é que vai ser nulo? Nós temos o artigo 44, número 1, por exemplo, a linha A estabelece falta do número mínimo de sócios fundadores exigidos por lei. Imaginemos que na sociedade anônima, não é salvo erro e pronto, é melhor nem sequer cometer esse erro. Vamos mesmo ir para o artigo. Então, o artigo 301 estabelece o regime jurídico das sociedades anônimas e (200, 303) cá 301, cá estamos, sociedades anônimas, não é? Aqui infelizmente não posso fazer sublinhados, mas acho que sim, acho que posso sim. Sociedades anônimas, não posso, porque esse aqui é diferente. Logo, temos aqui as sociedades anônimas, artigo 301 e seguinte é o regime jurídico das sociedades anônimas, portanto, o seu artigo 304 estabelece um número mínimo de acionistas, estabelecendo o seguinte, artigo 304, salvo o disposto no número seguinte, a sociedade anônima não pode constituir-se com um número de sócios inferior a 5. Significa que, para nós podermos constituir uma sociedade anônima, devemos no mínimo ter 5 acionistas. Atenção, estamos a falar de um elemento do ato de comércio que é o que são as partes. Devem efetivamente ter no mínimo 5 acionistas. Não tendo 5 acionistas, no artigo 44, número 1, a linha A, o negócio jurídico será que é nulo. Perfeito, então, conseguem já aqui perceber que, para além daquilo que é o Código Civil, existem outras normas avulsas, como a Lei das Sociedades Comerciais, que efetivamente estabelece o regime jurídico da nulidade. Né? Temos ainda, para além do artigo 44, como eu ia dizendo, o próprio artigo 55 da Lei das Sociedades Comerciais, que, na verdade, vai aqui abordar sobre a invalidade, ou seja, número 1, a declaração de nulidade e a anulação do contrato de sociedade determinam a entrada da sociedade em liquidação nos termos do artigo 165, devendo este efeito ser mencionado na sentença. Portanto, estamos aqui efetivamente a olhar que existe efetivamente invalidade na lei das sociedades comerciais e logo a partida era importante que a gente efetivamente olhasse para essa questão. Mas, meus caros, agora, avançando efetivamente para aquilo que são os efeitos ou a aplicação do regime da validade e da invalidade no próprio negócio jurídico, como é que nós vamos verificar? Eu disse inicialmente que sempre que estiverem todos os elementos gerais inseridos no negócio jurídico, o negócio jurídico será válido. E sempre que não estiver um dos elementos, ou se tais elementos existam, mas com alguns vícios, ali o negócio jurídico seria inválido. Portanto, vamos olhar aqui para as partes. As partes são necessariamente exigidas no processo ou no ato de comércio qualquer, pode ser mandato comercial, pode ser a compra e venda comercial, pode ser o contrato de sociedade, um ato de comércio. Logo, havendo aqueles vários atos estabelecidos no próprio Código Comercial, automaticamente os sujeitos de negócios jurídicos deverão ter a capacidade jurídica. Não obstante a personalidade jurídica, deverão ter a capacidade jurídica. E essa capacidade jurídica, como nós já aprendemos, e já convido-lhes, se ainda não viu este vídeo, temos aqui no canal um vídeo onde abordamos sobre a capacidade das partes, a capacidade jurídica como tal, no âmbito daquilo que é o estudo sobre a teoria geral do direito civil. Então vai lá, tem aqui no card, vê este vídeo, ou card ou cartão em português, vê este vídeo de modo a que possa efetivamente melhorar a sua forma de compreensão deste tema. Logo, é importante que ele tenha capacidade de gozo e também tenha capacidade de exercício. Atenção, essa capacidade de gozo vem conjugada ou consagrada no termos do artigo 67 do Código Civil. E se nós formos lá ver,
Pronto, vamos sempre ver, eu não tenho como partir e deixar as coisas assim às cegas, né? É importante que a gente efetivamente comprove aquilo que aqui estamos a falar. Temos aqui artigo 67, que fala sobre a capacidade jurídica, ok? A capacidade jurídica, as pessoas podem ser sujeitas de quaisquer relações jurídicas, salvo a disposição legal em contrário. Nisto consiste a sua capacidade jurídica, ou seja, essa é a capacidade de gozo. Regra geral, todo indivíduo que nasce completo e com vida tem a capacidade de gozo, de gozar dos plenos direitos que a lei lhe atribui. Aqueles que têm e aqueles que não têm. Se ele posteriormente ter capacidade de exercício e adquirir, por exemplo, um bem, automaticamente pode adquirir esse bem, pode ter essa propriedade, mas, regra geral, a lei já estabelece o direito à propriedade para todos. Todos devemos ou podemos ter ou fazer valer o nosso direito de propriedade, desde que tenhamos condições para o efeito. Assim sendo, a capacidade de gozo é primordial para que haja efetivamente um ato de comércio válido. Entretanto, não é? A sua ausência, se não se verificar essa capacidade de gozo, será que a nulidade ou a anulabilidade se vão verificar? Sim, porque a partir do momento em que eu não tenho capacidade de gozo, logo presume-se que eu não existo. Não existindo, nunca fui registrado sequer a uma conservatória do registro civil. E, consequentemente, a falta da capacidade de gozo gera aqui uma nulidade, uma inexistência. Nunca aconteceu tal ato. Logo, a pessoa não existe, nunca foi registrada numa conservatória e, consequentemente, o negócio jurídico é nulo. Por outro lado, podemos aqui verificar a questão da capacidade de exercício, exatamente. A par da capacidade de gozo, a capacidade de exercício existe sempre que o indivíduo pode atuar por si, naquilo que é a gerência da sua vida, em todos os sentidos, quer pessoais, quer patrimoniais. Assim sendo, eu tendo a capacidade de exercício, posso efetivamente praticar atos de comércio. E essa prática de atos de comércio está consagrada nos termos do artigo 7º do Código Comercial. E claro, nós temos aqui o nosso Código Comercial, e atenção, podemos ficar aqui de Código Comercial português, mas pronto, ainda assim adapta-se à nossa realidade. É um código que não foi ainda muito atualizado pelos portugueses e, consequentemente, pode servir também para o nosso código, para o nosso estudo. E temos aqui artigo 7º, que fala aqui sobre a capacidade para a prática de atos de comércio. Toda pessoa nacional ou estrangeira que for civilmente capaz de se obrigar poderá praticar atos de comércio em qualquer parte deste país, atenção, reinos e seus domínios, nos termos e salvo exceções do presente código. Perfeitamente, meu caro, aqui está. Não estamos a dizer que o indivíduo tem capacidade de exercício, tem o artigo 7º, e, consequentemente, poderá praticar os atos de comércio. Agora, imaginemos que o indivíduo não tenha essa capacidade de exercício. E, atenção, nos termos da nossa Constituição da República de Angola e também nos termos do Código Civil, a capacidade de exercício, regra geral, adquire-se com a maioridade. O indivíduo atingiu a maioridade e, consequentemente, tem o livre-arbítrio, pode praticar os atos de comércio conforme estabelece o artigo 7º do Código Comercial. Claramente vamos ter que conjugar depois com o Código Civil. Logo, tendo a capacidade comercial, a capacidade de exercício, o indivíduo pratica os atos de comércio, mas se não tiver essa capacidade de exercício, ou por minoridade, ou se calhar por interdição ou inabilitação, qual será a consequência do ato de comércio que ele praticar? Será também a nulidade, como aconteceu na falta de capacidade de gozo? Claramente que não. Aqui existe simplesmente uma anulabilidade, ou seja, o ato praticado pelo menor, o ato praticado pelo interdito, o ato praticado pelo inabilitado, não carece de nulidade, mas sim de anulabilidade. O ato é anulável. E quem pode anular ou arguir essa nulidade? Normalmente as pessoas que efetivamente representam o menor, o interdito ou o inabilitado. Porém, é assim por quê? Porque a pessoa existe e pode vir a provar a sua capacidade. Exatamente.
ela existe. Na capacidade de gozo, a pessoa não existe porque nunca sequer foi registrada. E na capacidade de exercício, a pessoa existe, pode provar que é capaz. E se não for capaz efetivamente, pode olhar aqui para a questão de suprimento dessa minoridade, o suprimento dessa inabilitação, o suprimento dessa interdição. Portanto, há aqui efetivamente essa diferença. Para além daquilo que é a capacidade de exercício, a capacidade de gozo, temos ainda o caráter da legitimidade. Nós aqui já falamos, há pouco estávamos a falar sobre direito processual civil e abordamos sobre a legitimidade. Vimos efetivamente que a legitimidade consiste naquilo que é a possibilidade de ser parte numa determinada ação, imaginemos. E aqui, a legitimidade poder ser parte num negócio jurídico concreto. Logo, para nós podermos, por exemplo, olhar aqui para compra e venda, para podermos vender um bem, nós temos que ter efetivamente propriedade do bem concreto. Meu caro, o indivíduo não é proprietário do bem e faz a venda desse negócio, faz a venda desse bem concreto. Aqui há efetivamente legitimidade. Não, o indivíduo é ilegítimo, é parte ilegítima. E sendo parte ilegítima, qual é a consequência desse ato? O negócio jurídico vai ser válido? Claramente que não. O ato de comércio, compra e venda, não vai ser válido. Não sendo válido, qual será a invalidade? Será a nulidade ou será a anulabilidade? Claramente que será a nulidade. O ato é nulo de per si. Né? Temos aqui, por exemplo, o artigo 892 do Código Comercial e do Código Civil, que vai na verdade aqui falar sobre a venda de coisa alheia. Deixa-me só chegar até esse artigo, de modo a que possas efetivamente ler comigo o artigo 892. Venda de bens alheios, temos aqui na secção 3, relativas ao contrato de compra e venda. Venda de bens alheios e logo está aqui nulidade da venda. Nulidade logo. É nula a venda de bens alheios sempre que um vendedor careça de legitimidade para realizar, mas o vendedor não pode opor a nulidade ao comprador de boa fé, como não pode opô-lo ao vendedor de boa fé e o comprador doloso. Meu caro, daqui a pouco nós vamos falar sobre essa questão, sobre essas nuances inerentes à exceção da nulidade e da própria anulabilidade. Mas atenção, aqui o artigo 892 refere-se exclusivamente para o negócio jurídico compra e venda, porém o artigo 268 vai aqui estabelecer o regime inerente a praticamente todos os negócios jurídicos. O artigo 268 fala que quando efetivamente exista uma carência da legitimidade, o negócio jurídico não é efetivamente nulo, mas é sim ineficaz. Vamos lá, artigo 268. Está aqui, artigo 268 do Código Comercial. Representação sem poderes. Número 1. Negócio que uma pessoa sem poderes de representação celebra em nome de outrem é ineficaz em relação a este, se não for ele ratificado. Perfeito, meu caro. Estamos aqui a falar sobre a ineficácia, regra geral, para os negócios jurídicos no seu ponto geral, porém, no modo específico, na compra e venda, vai carecer de nulidade. Bem, dando sequência efetivamente àquilo que é a nossa matéria, temos aqui agora o objeto. Meu caro, e o objeto? Se faltar o elemento objeto, não é? O objeto é o quê? O objeto é a coisa sobre a qual vai incidir o ato de comércio. Se faltar o objeto, ou se o objeto até existir, mas for ilícito, for indeterminável, ou for impossível, automaticamente o negócio jurídico ou o ato de comércio será invalidado. Não é? E esses caráteres ou esses aspectos inerentes ao objeto, nós vamos efetivamente encontrá-los aqui no artigo 280 do nosso Código Civil, que vai nos dizer o seguinte: meus caros, para que o negócio ou para que o objeto seja efetivamente válido, será necessário que 280, objeto de negócio jurídico, requisitos do objeto negocial. É nulo o negócio jurídico cujo objeto seja física ou legalmente impossível, contrário à lei ou indeterminável. Também é nulo o negócio jurídico contrário à ordem pública ou ofensivo aos bons costumes. Meus caros, sempre que nós estivermos perante um negócio ou um ato jurídico, um ato comercial, onde efetivamente
tenhamos aqui em conta um desses elementos, o objeto seja fisicamente impossível, vamos imaginar, eu quero lhe vender a lua, quero lhe vender o sol, não é? Seja ilícito, já sabemos que existem muitas práticas ilícitas por aí, e eu quero efetivamente praticar um ato de comércio tendo em conta um objeto ilícito, automaticamente o negócio jurídico é nulo. Também é nulo se for indeterminável. Imaginemos nós que eu quero vender um diamante, só um diamante, não determino que diamante concreto é esse, tanto é que eu tenho 10 diamantes, 10 diamantes na minha mão, quero lhe vender apenas um e não determino qual é o diamante. Esse negócio jurídico é efetivamente nulo nos termos do artigo 280. Porém, relativamente ao conteúdo do negócio jurídico, já dando sequência àquilo que é a nossa temática, nós vamos verificar que, na verdade, quanto ao conteúdo, vamos aplicar mutatis mutandis aquilo que é o artigo 280 do Código Civil, ou seja, relativamente ao conteúdo do contrato, sempre que o conteúdo seja efetivamente ilícito, impossível ou também indeterminável, nós não poderemos claramente tornar esse negócio jurídico válido, será invalidado e, no entanto, o regime jurídico aplicável para essa invalidade não será efetivamente a anulabilidade, mas sim a nulidade, tal como acontece com o negócio jurídico, no caso, tal como acontece com o objeto do ato de comércio. Bem, dando ainda sequência a essa aplicação do regime da invalidade e da validade, já vimos os elementos inerentes as partes, os elementos inerentes ao objeto e ao conteúdo. Vamos olhar agora para a forma. Meu caro, forma negocial. Em determinadas circunstâncias existem negócios formais que a própria lei determina que para aquele negócio concreto devemos obedecer uma forma específica. Porém, no âmbito daquilo que é a liberdade contratual, existirão circunstâncias em que o negócio jurídico poderá ser praticado de acordo com aquilo que forem as vontades das partes. Podem submeter a um documento escrito ou não, e assim sucessivamente. No entanto, sempre que a lei exigir uma certa forma e o ato de comércio for praticado não observando essa forma legal, automaticamente o negócio jurídico vai ser nulo nos termos do artigo 220 do Código Civil. Conseguem efetivamente perceber aqui. A inobservância da forma prescrita para determinado negócio acarreta a sua nulidade. Vamos lá verificar o que diz o artigo 220 do nosso Código Civil, só para efetivamente tirar temas em relação a isso, né? Artigo 220, inobservância da forma legal, exatamente. A lei estabelece que, por exemplo, para o contrato de compra e venda sobre bens imóveis, é necessário que submeter a forma a escritura pública. Para podermos celebrar um contrato de sociedade, é necessário que seja escrito. Assim sendo, nós celebramos um contrato de sociedade de forma oral. É válido? Não, não é válido. Esse negócio jurídico é inválido e, consequentemente, é nulo nos termos do artigo 220. Nós celebramos um contrato de compra e venda sobre um bem imóvel, mas com um escrito particular. Esse negócio jurídico é válido? Não, é inválido, é nulo nos termos do artigo 875 do Código Civil. Portanto, artigo 220, na observância da forma legal, a declaração negocial que careça de forma legalmente prescrita é nula quando outra não seja a sanção especialmente aplicável prevista na lei. Ou seja, regra geral é nula, porém, se a lei estabelecer uma outra forma de invalidade, automaticamente devemos efetivamente olhar para aquela norma, porque sabemos nós que lei especial vai revogar lei geral. Bem, tendo em conta essa situação concreta, vamos agora avançar para aquilo que são os elementos subjetivos. Ou seja, os elementos gerais, para além daquilo que são a forma e todos aqueles que já abordamos, também existem elementos subjetivos, aqueles que estão ligados com o consciente, com a consciência das partes, não é? E aí vamos encontrar a motivação, que lhe motiva efetivamente a praticar um ato concreto, e por outro lado a finalidade ou o fim que lhe leva a praticar o ato de comércio. Não é? A motivação, quando for viciada por erro, medo ou incapacidade acidental, pode conduzir à anulabilidade, ou seja, à anulação do negócio jurídico, isso nos termos do artigo 251, 257 e o artigo 287, todos do Código Civil. Por outro lado, relativamente ao fim, qual foi a finalidade? O indivíduo, por exemplo, simular o negócio jurídico, não queria praticar o ato concreto, mas sim
só praticou para poder, já sabemos aqui, usufruir ou usurpar ou até escamotear direito de terceiro, automaticamente o negócio jurídico é simulado, vai prejudicar terceiros. Sabemos quais são os requisitos da simulação. Se ainda não sabe, temos aqui no vídeo, já temos aqui no card um vídeo sobre a simulação, vai perceber efetivamente isso. Logo, havendo simulação, o negócio jurídico vai ser nulo, não é? Nos termos do artigo 240, 246 e 281, todos do Código Civil. Portanto, meus caros, é importante que consigam efetivamente perceber essa questão relativamente àquilo que é a aplicação do regime jurídico da validade e da invalidade. Bem, para dar já aqui uma finalização ao nosso tema, vamos agora olhar para aquilo que é a consequência da nulidade e da anulabilidade, ou seja, sempre que se verifica a nulidade e a anulabilidade, o que é que ocorre, quais são as circunstâncias, quais são as consequências, quais são as sanções. Bem, primeiramente olharemos para a nulidade. Esta nulidade está consagrada nos termos do artigo 286 e é bom que depois não se limite ao artigo 286, vai lá, vê o código, né, vê o código na sua plenitude, 286 e seguintes. Eu vou simplesmente vos ajudar já aqui para que não diga, não, mas o Jorge só leu o artigo 286, não leu mais nada, só ficou aí pegado no seu esquema. Meus caros, temos aqui artigo 286, nulidade, não é? A nulidade é invocável a todo o tempo, por qualquer interessado e pode ser declarada oficiosamente pelo tribunal. Temos aqui ainda dentro desse regime a confirmação, temos os efeitos da declaração da nulidade e da anulação. Quais são os efeitos? Bem, tanto a declaração de nulidade, deixa-me só aqui fazer isso, não é? Tanto a declaração de nulidade como a anulação de negócios jurídicos têm efeitos retroativos, devendo ser restituído tudo o que tiver sido prestado, ou se a restituição em espécie não for possível, o valor correspondente. Tendo em conta isso, meu caro, o que é que a gente consegue perceber? Significa que eu pratiquei um ato jurídico nulo, não é, que foi a venda, imaginemos, de uma casa pertencente a B, e no entanto esta situação vai decorrer durante X anos. Esse negócio sendo nulo, eu depois tenho que devolver a coisa, independentemente daquilo, porque tem efeitos retroativos. É como se aquele negócio jurídico nunca tivesse existido. E se já não for possível devolver, a gente vai ter que pagar um valor correspondente ao imóvel, ou se fosse um carro, ao carro, e assim consequentemente. É importante que você vai fazer a leitura do código, do artigo ou do capítulo inerente à nulidade e anulabilidade no seu todo, artigo 285 e seguintes, porque senão vai ser efetivamente difícil para ti compreender isso. Eu não posso estar aqui a ler tudo, porque senão ficamos aqui a perder muito tempo. Muita gente já reclama, o Jorge não é objetivo, o Jorge fica aí a falar muito, mas não vai diretamente ao ponto. Não é que nós não vamos diretamente ao ponto. Nós precisamos esmiuçar de forma detalhada cada tema, de modo a que você não se perca. Porque eu podia estar aqui e fazer um vídeo de 10 minutos e acabou, eu falava de forma resumida isso, mas não quero fazer isso, porque eu sei o quão é difícil perceber uma matéria concreta. Mas pronto, não vamos aqui desabafar por causa dessas questões. Artigo 286 está consagrada a questão da nulidade e diz aqui o seguinte: pode ser invocada a todo o tempo por qualquer pessoa interessada. Exatamente, significa que qualquer pessoa que saiba que aquele negócio jurídico é nulo pode arguir a nulidade. Qualquer pessoa pode ser declarada oficiosamente pelo tribunal e é insuprível. Nós nunca vamos poder suprir. Bem, só para vos dizer aqui mais uma coisa, né? E deixa-me abrir aqui o Código de Processo Civil também, né? A nulidade também acarreta aqui uma exceção, né, no que diz respeito ao Código de Processo Civil. É uma exceção e, portanto, é de conhecimento oficioso. O que isso significa? Significa que se o tribunal também, sendo certo que ele pode ser invocado por qualquer pessoa, não é? Se o tribunal tiver conhecimento que aquele negócio jurídico é nulo, é o próprio tribunal que vai dizer não podemos dar sequência com essa questão, porque efetivamente o negócio jurídico é nulo. E se nós repararmos aqui para os artigos inerentes à exceção dilatória, não é? Exceções dilatórias, no artigo 494, número 1, a linha A, estabelece nulidade de todo o processo, não é? A nulidade de todo o processo é efetivamente um caráter de conhecimento oficioso, não é? E se
O artigo 495 estabelece ainda o seguinte: o Tribunal deve conhecer oficiosamente de todas as sessões dilatórias, salvo da incompetência relativa da preterição do Tribunal Arbitral Voluntário e da falta do pagamento de custas da parte. Portanto, meu caro, está aqui, nós devemos efetivamente ter em conta essa questão, porque a nulidade é efetivamente de conhecimento oficioso, porque o Tribunal tem conhecimento e, uma vez sabendo disso, deve efetivamente levantar a nulidade. E é insuprível, porque nós não podemos suprir. Relativamente, bem, aqui está a posse titulada, meus caros, peço imenso perdão. Na verdade, nós aqui às vezes estamos a fazer os esquemas e é muito esquema simultaneamente e eu vou lá me confundindo. Mas aqui não é posse não titulada, é na verdade a anulabilidade. A anulabilidade está consagrada nos termos do artigo 287, já vimos há pouco, e ela tem que ser invocada em tempo determinado, diferente daquilo que acontece com a anulidade, que é em todo o tempo, não há aqui um prazo. Se passarem 100 anos, podemos arguir a anulidade do negócio jurídico? Podemos. Passarem-se 1000 anos, podemos. É a todo o tempo. E já a anulidade, não, a anulabilidade não, tem um tempo previsto. Portanto, regra geral, este tempo é determinado 1 ano após o conhecimento do vício. Ou seja, se eu teve conhecimento de hoje que aquele negócio jurídico é anulável, tem 1 ano para poder invocar a nulidade, a anulação daquele negócio jurídico. Se não o fizer, automaticamente o negócio torna-se válido. Não é? Só tem legitimidade aqui, diferente do que acontece com a nulidade, que é de qualquer pessoa. Aqui só as partes interessadas podem efetivamente fazer valer esse direito. É suprível, diferente daquela outra, e não pode ser arguida pelo tribunal. Ou seja, se o tribunal saber que efetivamente o negócio jurídico é anulável e levantar, ali já está a cometer uma ilegalidade. Porque na nulidade sim ele pode fazer, porque de conhecimento é oficioso, aqui na nulidade não pode fazer. Portanto, meus caros, para além daquilo tudo que a gente aqui viu, existem situações em que a nulidade ou a anulabilidade são efetivamente não se verificarão. E nesses casos estamos aqui a falar de uma exceção, ou seja, quer a nulidade quer a anulabilidade não são absolutas na medida em que acarretam essas exceções. E essas exceções estão consagradas claramente, ou essa exceção está consagrada nos termos do artigo 291. Se é um seguidor assíduo do nosso canal e tem assistido nossas aulas de direitos reais, quando falamos relativamente às características dos direitos reais, falávamos sobre a sequela. Vimos que em determinadas circunstâncias a sequela carece aqui de alguma exceção. E logo essa exceção dá lugar também à exceção à nulidade, porque o artigo 291 do Código Civil estabelece aqui alguns requisitos para que a própria nulidade ou anulabilidade sejam efetivamente afastadas em certas circunstâncias. E pronto, antes mesmo de lermos o artigo 291, é importante que se diga que, em regra geral, o negócio jurídico tem que ser oneroso, tem que existir boa-fé, não é? E, por outro lado, existe um prazo legal para a gente poder fazer valer esse direito. Mas pronto, vamos lá, sem mais delongas, analisar o próprio artigo 291 do Código Civil. Estamos já aqui próximos, felizmente, não vou precisar correr muito. E diz aqui, inopunibilidade da nulidade e da anulação, ou seja, os casos em que essas anulidades e nulidades possam efetivamente ser inopuníveis. Ou seja, a declaração de nulidade ou anulação do negócio jurídico que respeite a bens imóveis ou a móveis sujeitos a registro não prejudica os direitos adquiridos sobre os mesmos bens a título oneroso, como eu disse inicialmente, ok? E pronto, podemos até aqui fazer uma certa a título oneroso. Pronto, se não dá. Pronto, não faz mal, não há dano. A título oneroso, por terceiro de boa-fé, se o registro da aquisição for anterior ao registro da ação de nulidade ou a anulação do registro do acordo entre as partes acerca da invalidade do negócio jurídico. Exatamente, meu caro. Se ele primeiramente registrar a aquisição, não é? E essa aquisição for anterior ao registro da ação, automaticamente ali não seria possível mais anular o negócio jurídico. Porém, o número 2 estabelece: os direitos de terceiros não são todavia reconhecidos se a ação for proposta e registrada dentro dos 3 anos posteriores à conclusão do negócio jurídico. Perfeito. Meu caro, até registrei a minha aquisição, porém o indivíduo intentou a ação antes de 3 anos.
ali haveria efetivamente a inoponibilidade? Não, não há inoponibilidade de terceiro de boa-fé. Atenção, nós falamos sobre essas questões todas já lá em sede de direitos reais e eu convido-lhe também a ver esse vídeo, mas tenho aqui a título exemplificativo, né? E pronto, temos estado a evoluir e temos agora esse exemplo. Vamos lá imaginar, temos aqui dinheiro, né? E vamos primeiramente perceber que esse dinheiro pertence a, que é efetivamente uma pessoa que tem dinheiro e pretende investir no setor imobiliário. E para o efeito, sabendo que B é proprietário da casa concreta, no entanto pretende adquirir essa casa e vai lá, conversam, contactam e celebram um negócio jurídico. Automaticamente o bem, no caso a casa, sai da esfera jurídica de B e passa para A. E aí celebram isso tudo nos termos da lei, porque efetivamente há uma escritura pública nos termos do artigo 875 do Código Civil, e essa aquisição foi feita, imaginemos, no dia 10 de março de 2019. Sucede, porém, que C, desconhecendo claramente desse primeiro negócio jurídico, e B, mais uma vez aqui agindo de boa fé, e atenção, C desconhece, nos termos do número 3 do artigo 291, se for ler, na verdade a boa-fé que se requer aqui é uma boa-fé subjetiva. No entanto, esse desconhecimento de estar a lesar direitos de terceiros, e C desconhece claramente desse negócio celebrado entre A e B, e C surge também com seu dinheiro, quer comprar uma casa para viver, e B vende a ele também. Ou seja, existiu aqui o mesmo bem, o mesmo objeto a ser vendido em dois sujeitos diferentes, não é? E a casa vai lá, é vendida também, feito um negócio jurídico, escritura pública. Entretanto, isso no mesmo dia, desde de março de 2019, entretanto, C, boa pessoa que é, pega no negócio jurídico e registra efetivamente a sua escritura pública ou a sua aquisição. Até aqui nós verificamos que B ou C está a preencher o que estabelece o artigo 291, porque um terceiro de boa-fé teve uma aquisição onerosa, registrou a sua aquisição. Entretanto, A, uma vez que era empresário, como eu disse inicialmente, não tem ainda aqui necessidade de viver na casa, comprou vários imóveis e ainda estava preocupado a fazer reformas dos mesmos imóveis. Sucede, porém, que era da altura, apercebe-se que o C também adquiriu a casa e registrou. E vai efetivamente, em função disso, intentar uma ação de anulação desse negócio jurídico, ou de nulidade do negócio jurídico, porque B já não era parte legítima, nos termos do artigo 892, houve aqui uma venda de coisa alheia e é no negócio jurídico nulo. Consequentemente, A vai intentar ação de nulidade e no dia 8 de março de 2022, ou seja, de 10 de março de 2019 a 8 de março de 2022, já passaram os 3 anos que a lei estabelece nos termos do número 2 do artigo 291? Não passaram. E uma vez que não passou esse prazo, meu caro, o que é que acontece? Não passou o prazo, consequentemente, a ação vai proceder. Logo, o negócio jurídico celebrado entre C e B vai ser declarado nulo, porque se cumpriu o prazo. Porém, se ele, em vez de intentar ação no dia 8, intentasse ação no dia 11 de março de 2022, automaticamente a situação seria diferente. A ação não procederia, B seria considerado, C seria considerado possuidor de boa-fé, possuidor não, terceiro de boa-fé, e consequentemente adquiriria de forma legítima a propriedade. Portanto, meus caros, é tudo quanto eu tinha abordado para hoje. Eu espero efetivamente que o senhor tenha gostado da nossa aula. Se não gostou, já sabe, entre em contato. Se tiver dúvidas também, entre em contato nas nossas redes sociais. Já sabe, desde que possa efetivamente contribuir com um valor simbólico, de modo a que nós possamos manter também o nosso canal. Caso contrário, deixe aqui a dúvida no comentário e nós aqui respondemos sem necessidade de pagar alguma coisa. Portanto, tudo quanto eu tinha preparado para hoje. Eu agradeço mais uma vez pela sua audiência e pelo seu tempo dispensado. Eu espero por si num próximo vídeo. E como sabe, eu sou o Jorge Reis e este é o Jus Bié. Muito obrigado, até já.